começar o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes falando sobre os nossos assuntos aqui. Hoje eu queria falar um pouco sobre a regra do teto e se é realmente o caso de se fazer essas mudanças e ignorar uma regra que é importantíssima para manter as contas públicas em dia. Essa regra já foi aprovada 5 vezes desde 2019, com autorização, claro, do Congresso Nacional. E as campanhas políticas pouco avançam nesse tema. Aqui eu estou falando da campanha do Lula, do Bolsonaro, do Ciro Gomes e da Simone Tebet, que são os principais candidatos à presidência da República. O Lula e o Bolsonaro lideram as pesquisas, devem fazer um segundo turno depois dessa primeira etapa de votação. O Ciro e a Simone cresceram, desde o início da campanha eleitoral, por isso estão colocados no debate político. As ideias, ainda que os candidatos não avancem, as ideias são importantes para esse debate. Agora, pegando o programa de governo econômico de cada um deles, você não vê muita profundidade nesse tema. O PT, por exemplo, quer acabar com o teto de gastos, deixa isso bem claro no seu plano de governo. O Bolsonaro não diz que vai acabar com o teto de gastos, fala na necessidade de se manter ali o mecanismo de controle das contas públicas. A equipe econômica estava estudando uma nova âncora fiscal, até uma flexibilização do teto de gastos, claro, na medida do possível, mas não é radical como, por exemplo, o programa do Lula. Ciro Gomes também quer acabar com o teto de gastos, não vê fundamentos para continuarmos nessa situação, uma vez que acredita que o governo precisa até aumentar o valor do Auxílio Brasil sem explicar direito como isso vai funcionar. E a equipe da Simone Tebet nos traz, então, a necessidade de manter o teto de gastos. Precisa ser realista, o governo precisa mandar para o Congresso um orçamento que caiba dentro do teto de gastos, assim como foi feito, por exemplo, em 1994, quando nós tivemos o Plano Real. O orçamento enviado para o Congresso em 93 tinha um déficit de 6,5% do PIB, e o orçamento acabou sendo ali colocado dentro dos eixos para evitar um estouro desse tamanho. É mais ou menos o que denunciam que estão fazendo hoje com o orçamento a equipe econômica e também o Congresso Nacional. Ou seja, meus amigos, é um dos assuntos que falta profundidade, que falta um debate mais sério, que falta aquilo que o eleitor precisa saber para decidir o seu voto. Afinal de contas, grande parte do eleitorado diz que vai escolher o seu candidato também com análise das suas propostas econômicas, daquilo que o governo promete fazer caso seja eleito. Para finalizar esse comentário aqui, eu lembro uma frase que o professor Delfim Neto disse nesse programa aqui: casa sem teto cai. Então, se não tiver teto, tudo desmorona. É importante a gente pensar na sanidade das contas públicas. O auxílio emergencial é fundamental nesse momento ainda de retomada da economia. Se deve ser R$400, R$600, isso precisa ser discutido. O valor que nós precisamos repassar para os mais pobres e mais vulneráveis precisa ser discutido, mas nada pode ser feito, nenhuma medida pode ser tomada sem olharmos as nossas contas. É como a gente faz no nosso orçamento doméstico, é como as empresas fazem no seu orçamento, para não quebrar, para não falir, para não ficar exatamente comprometendo o futuro da nação.